de shopping ou cinema na praça? Por que os filmes exibidos ao ar livre não entram em cartaz no circuito comercial? Da Praça Duque de Caxias, em Santa Teresa, que foi palco da mostra Cine BH 2010, damos início ao programa de hoje. Vamos mostrar e discutir as perspectivas do cinema independente. Não sai daí, Para Todos está no ar. Minas Gerais produz cinema independente e em mostras como as de Tiradentes e Ouro Preto, a capital mineira também recebeu profissionais, realizadores e produtores. Para muitos, é uma chance de exibir os filmes que não entram no circuito comercial e debater as perspectivas da sétima arte no país. Raquel Alac fala um pouco mais do cenário cinematográfico em BH. Confira. No tempo da rainha, não podia sair com diamante, não. O que representava diamante ia degolado. Duas bocas de espingarda ali. Olha, seu. Maior poder tem Deus. Maior poder tem Deus. Opa! Vem não, seu. Olha, tá na frente! Contra o vento, sem lenço, sem documento. Eu lembro de um ovo que passou no meu nariz. Tava morrendo de medo de cantar. Eu não vaiei, né? Mas não me incomodei que estivessem vaiando aí. Dos homens que dirigiam aqueles cavalos com cartola e todo vestido de preto e todas aquelas cortinas no carro fúnebre. Era impressionante. Talvez devesse ter filmado à noite. Me levantei e na ponta dos pés fui até lá. A casa estava escura. Quando cheguei no salão, vi que era Santiago. A Mostra Cine BH começou em 2007, integrando o programa Cinema Sem Fronteiras, que é um programa internacional de audiovisual que a Universo promove em Minas, que soma a Mostra de Cinema de Tiradentes, em janeiro enfocando o cinema contemporâneo, em junho em Ouro Preto a Cineop enfocando o cinema patrimônio, e ela surgiu da observação da gente ver que filmes que eram exibidos em Tiradentes não chegavam no circuito comercial. Então ela foi idealizada para contextualizar o mercado audiovisual. Escolhemos o bairro Santa Teresa por encontrar um cinema de bairro fechado desde 1980, um prédio público tombado, e entrou como um grande desafio da gente falar sobre o mercado audiovisual e, ao mesmo tempo, desde a sua primeira edição, dar um exemplo da necessidade, da possibilidade da gente abrir um cinema de bairro, retomando, reconquistando um novo público, tendo em vista que Belo Horizonte, praticamente, o circuito comercial ficou confinado ao shopping center, né? Então, a Mostra Cine BH ela serve também para ser um instrumento para colocar em evidência a necessidade da reabertura de salas de cinema e principalmente em Santa Teresa, que é um novo, quer dizer, a gente está trabalhando para ser um novo roteiro turístico oficial da cidade, resgatando não só o cinema, mas a sua história, as peculiaridades do bairro, que é um símbolo, né, de uma vida intensa cultural. Entendeu? A maioria das regras é a polícia que põe. A polícia na rua e o traficante no morro. Se o traficante descer para a rua... Aqui os dois fuzil dele. E esse livro que você carrega para cima e para baixo não é de física, é? Não, mãe, não é de física, não. É uma outra história. Não vou falar nada agora para não dar azar, mas se der certo, minha vida vai mudar completamente. Foi um ano muito importante, nós avançamos no diálogo internacional, colocamos a capital mineira no centro do diálogo entre o cinema brasileiro independente, principalmente o mercado audiovisual brasileiro, não só em exibição de filmes, mas com a presença de convidados internacionais de 6 países, Alemanha, Suíça, Argentina, Itália. As infrações disciplinares se qualificam leves, médias, graves ou muito graves. Pourtant, c'est vrai que mon père était bizarre ces derniers temps. Bizarre comment? Il était devenu drôlement gentil avec ma mère. Com o propósito de discutir, de apresentar nesse primeiro momento, através da inauguração do Brasil Cinemundi, que é o Encontro Internacional de Coprodução,
como inserir um filme no mercado. Então, esse é o propósito da Mostra CineBH, ser um fórum de oportunidade, de negócios, de intercâmbio, mas também fazer um diálogo com a educação através das sessões Cine Escola, aproximando o educador do fazer cinematográfico, tentando mostrar como que é importante saber utilizar o audiovisual na sala de aula. Atendemos aí mais de 3.000 crianças de mais de 30 escolas de Belo Horizonte, então é um resultado muito importante para a gente continuar avançando nesse projeto da Escola Vai ao Cinema. Dialogamos com o público infantil, com a programação da Mostrinha de Cinema, foram 6 sessões, trazendo o formato do curta-metragem também, contando essa história principalmente da animação. Através da mostra contemporânea, Belo Horizonte pôde assistir vários filmes dos mineiros, os turistas, quem participou, em primeira mão, filmes consagrados no circuito de festivais internacionais que chegam ao Brasil e que tão cedo vai chegar em Belo Horizonte por falta de espaço de exibição. E estiveram aqui filmes como Turnê, Cópia Fiel, Nápoles, 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 o encerramento Minhas Mães e Meu Pai, filmes que compõem a mostra contemporânea e mais 2 mostras super importantes que nós reunimos na mostra Novos Realizadores os filmes que foram legitimados pela crítica em Tiradentes para criar exatamente um diálogo com os convidados internacionais que querem conhecer esse tipo de cinema que não chega lá. What is the new burlesque? It's women doing shows for women. The man doesn't control it anymore. We make our own numbers and we express ourselves as women. A Mostra CineBH 2010 veio com uma novidade, o Brasil Cinemundi, que é o encontro internacional de coprodução. Paulo Roberto, membro da organização do primeiro Brasil Cinemundi, conversou com a gente. O Cinemundi é um primeiro passo dentro da Mostra BH de fazer com que profissionais do cinema brasileiro encontrem profissionais internacionais de diferentes áreas, como da produção, de festivais, fundos internacionais, que venham aqui a Belo Horizonte durante o festival, se encontrar, debater alguns temas pré-estabelecidos, trocarem ideias, que eles também conheçam mais sobre a indústria brasileira ou do cinema brasileiro. E é um primeiro passo dentro desse projeto que a ideia é desenvolver nos próximos anos. O Para Todos faz uma rápida pausa e no próximo bloco a gente conversa com Gabriel Martins, o jovem diretor do filme Contagem, que está concorrendo na categoria de melhor curta-metragem no Festival de Brasília. Não sai daí que tem muito mais. Oi pessoal, tudo bem? Hoje no Ponto Tech vamos falar das mídias CDs e DVDs. Esses discos são feitos de plástico especial com 1 milímetro de espessura, mais uma fina camada de alumínio super puro. Assim, ao tocá-la, o laser interpretará os dados gravados. Podemos encontrar modelos diferentes de CDs, mas todos armazenam 700 megabytes ou mais de 700 milhões de caracteres. O CD mais simples é o CD-R, que serve apenas para a leitura das informações. Nele é possível fazer apenas uma gravação. Já o CD-RW é uma mídia que permite regravações. Temos também os DVDs, que conseguem armazenar mais informações, em torno de 4,7 GB ou 4 bilhões e 700 milhões de caracteres. Isso dá mais ou menos 6 filmes de 2 horas de duração. O DVD-R só grava uma vez e o W permite várias gravações. Um disco fabricado recentemente é o DVD-RWDL, que possui 2 camadas de gravações, com 9 GB. Essa mídia é mais usada nos videogames. Tem ainda o Blu-ray, com até 65 GB. Importante, pessoal, na hora de comprar, dê preferência a discos embalados e com lacre. Evite mídias falsificadas. Essa foi a dica do Ponto Tech. Visite nosso site e deixe lá sua sugestão. .tech.tvufmg.blogspot.com. Tchau, pessoal!
Jovens profissionais da área do cinema alcançam o Festival de Brasília. Gabriel Martins e Maurílio Martins exibiram o filme Contagem na mostra Cine BH 2010 e hoje um deles está aqui para contar mais sobre essa conquista. Contagem ele nasceu há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, 4 anos atrás eu acho, quando eu estava no ensino médio, no colégio, que eu escrevi esse roteiro, eu tive mais ou menos a ideia desse roteiro durante uma aula de física. Assim. Eu já trabalhava com cinema, já tinha feito alguma coisa de cinema, estava bem começando assim, e aí eu escrevi roteiros nessa época. Aí eu abandonei, foi um projeto que ele tinha um outro nome, assim, que chamava O Conto de Duas Balas. Aí eu abandonei essa ideia, e aí quando eu fui formar na faculdade agora, tinha que fazer um projeto de conclusão, e aí eu e Maurílio, que a gente já se conhecia, a gente decidiu, estava pensando em algum roteiro para poder fazer, a gente pegou esse roteiro, que estava meio que enterrado, assim, estava no fundo da gaveta, e a gente decidiu tentar dar um contexto para esse roteiro que tivesse a ver com o momento que a gente estava atual, que dizia respeito a fazer coisas no nosso bairro, pensar um pouco como essa ideia do nosso bairro. Nós dois moramos próximos em regiões próximas, assim, na divisa de Belo Horizonte com Contagem, então daí vem o nome do filme Contagem, que é de certa forma uma reflexão sobre esse espaço. Ana! E aí, menina? Como é que você tá? Bem. Você não tá me reconhecendo, não? Rose, sou esposa do Mauro. Ah, você tá boa? Bem. Tudo jóia. E seu pai? Tá bem. Esse é um universo muito específico em que normalmente as notícias correm dentro desse próprio universo. Então, pra gente, por exemplo, o Festival de Brasília, ele é um festival grande e é um festival que ele costuma ter uma projeção maior na mídia em termos de divulgação. Então, houve um retorno interessante após a notícia do festival, até essa coisa de entrevista e etc, de chamar a gente para falar um pouco mais do filme. Isso também com o Cine BH, que acaba que é um festival que tem uma projeção interessante na mídia aqui. Bom, quanto ao Festival de Brasília, eu fico muito ansioso, é um festival que eu nunca fui, sempre ouvi falar bem dele e a gente tem muita expectativa porque a gente tem feito, eu e o Maurílio, a gente tem uma produtora junto com um outro amigo, o André, que se chama Filmes de Plástico. A gente tem feito filmes desde abril do ano passado, que é mais ou menos quando começou a produtora e ainda é muito pouco tempo, assim, e aí a gente fica muito feliz porque a gente conseguiu alguns resultados interessantes em pouco tempo. Então é uma ansiedade muito grande porque talvez seja um dos maiores festivais que a gente vai participar em termos de presença do público, em termos de tradição, em termos até mesmo de premiação, que tem essa questão interessante que Brasília dá muitos prêmios, assim, prêmios em dinheiro. E no nosso caso, como a gente pagou o filme inteiramente do nosso bolso, sempre é interessante, às vezes, essa possibilidade de ganhar um prêmio e recuperar, de certa forma, o seu investimento, ou poder usar esse prêmio para investir em novas ideias, assim. Então é uma ansiedade muito grande, eu acho que acaba sendo também, talvez, dentro dos festivais do Brasil, um dos que mais promove essa convergência de pessoas do país inteiro para poder discutir ideias. O remédio. Já tomou, o senhor já tomou. Pega. Existem poucos cinemas, e no Brasil, como já existem poucos cinemas para muitos filmes, com o tempo as salas de cinema só foram diminuindo, dando lugar a outro tipo de estabelecimento, e eu acho que ainda está muito no princípio, assim, essa ideia de que talvez os filmes podem ser exibidos em outros ambientes, assim. Existem os festivais, mas pensando comercialmente, como a ideia é pensar o mercado, ainda está muito nova e muito pequena essa ideia de como os filmes podem ser efetivamente distribuídos, assim. Existe uma produção que é completamente invisível mesmo, assim, que muitas vezes nem os festivais conseguem abarcar, assim. E eu acho que, com certeza, assim, eu adoraria ver curta-metragem ser projetado antes de um longa-metragem. Acho que isso é um projeto que poderia ser mais efetivado. Eu acho que
as leis e eu tenho uma opinião, de certa forma, um pouco radical acerca disso, assim. Eu acho que deveriam os cinemas estar localizados mais próximos de centros, assim, mais próximos do centro da cidade mesmo, e de regiões que tem digamos assim, tem uma atividade muito mais forte, assim. Por exemplo, na época da Boca do Lixo, as salas de cinema se localizavam perto de rodoviária. Tinha uma questão prática, porque os filmes chegavam na rodoviária, você tinha que levar no cinema, então era perto, porque eram as latas grandes e tal. Acaba que hoje ir ao cinema é, de certa forma, um evento, assim, que a pessoa tem que gastar um dinheiro além do tempo, e não é uma coisa realmente fácil, assim. Podemos dizer que o cinema hoje, para muitas pessoas, é um artigo de luxo, praticamente. Ao mesmo tempo que essas pessoas não vão ao cinema, as pessoas não conseguem, não têm uma participação efetiva e acabam, de certa forma, o cinema perde muito com isso, assim, porque às vezes as pessoas vendo filmes é uma coisa assim, você acaba circulando dentro de um mesmo grupo. Então eu acho que precisam de ter muitas mais iniciativas, uma postura muito mais radical, no sentido de protecionismo mesmo do cinema nacional. E eu acho que ainda é uma caminhada muito longa até um modelo que acho que seja realmente interessante, assim, um cinema que consiga distribuir, consiga exibir pelo menos a grande parte do que está sendo produzido e pensar modos alternativos que não necessariamente tenham que ser nos grandes estabelecimentos que a gente tem hoje. Nas ruas, fomos conferir o que as pessoas acham do cinema independente e das mostras. Michel, você conhece as mostras de cinema? Não, ainda não conheço. Conheço. As mostram através de jornal, televisão, mas não assisti a nenhum filme de mostra. Sim, eu já fui na mostra de curtas, né? Que acontece no Palácio das Artes. Amo muito cinema, por mim eu ia todos os finais de semana. E você conhece as mostras, Cris? Não, eu pretendo e queria conhecer. Sim, eu acho uma linguagem interessante, né? Que foge desse padrão comum de cinema, né? Que todo mundo está habituado. Não sai daí, o Para Todos volta já com a análise de Eberson Martins. A FUNP desenvolve programas de assistência para facilitar o acesso à alimentação a todos os estudantes da UFMG. São 4 restaurantes universitários com capacidade para servir 9.200 refeições diariamente. Os estudantes assistidos pela FUNP pagam 75 centavos por refeição e ainda tem café da manhã gratuito. As refeições são de excelente qualidade nutricional, com cardápio variado e balanceado. FUNP, há mais de 80 anos, criando novas oportunidades para os estudantes da UFMG. O que mais me marcou na minha passagem aqui pela TV FMG, com certeza, foi o E aí UFMG, que é um quadro do Câmera Aberta. Eu acho que aquilo que eu mais gosto de ver até hoje, quando eu volto para procurar, é exatamente o E aí, porque ele é um quadro, uma matéria diferente, é mais divertida, que tenta falar de temas normalmente mais complicados, que é o universo acadêmico, de uma forma mais simples, de uma forma que interesse ao telespectador. Então é isso que eu gosto de ver e é isso que eu gostaria de ver nas matérias de uma forma geral, não só no IAI, mas em todos os outros programas também da TV. Um programa cada vez mais leve e que seja mais legal, realmente divertido de ver. E para fazer um balanço geral, eu converso com Eberson Martins. Ele é formado em cinema pela Universidade de Barcelona. Eberson, seja bem-vindo ao Para Todos. E aí, o que você viu, o que você achou dessa novidade que a Mostra CineBH 2010 trouxe, que foi o Brasil Cinemundi, que foi um encontro internacional de coprodução? O que você viu de novas perspectivas nesses debates, nessa mostra? Antes de mais nada, obrigado, Sheila. Eu penso que o próprio nome desse projeto, Brasil Cinemundi, já retrata o que se propõe, que são coproduções
viabilizadas por outros países onde já existe a cultura do fomento ao cinema, é o cinema independente, é o cinema autoral. Um dos países mais interessantes nesse sentido é a própria França, que tem uma produção de cinema independente muito grande. E a Alemanha, outros países como a própria Argentina. E esse intercâmbio entre esses países via o encontro do Cine BH possibilita que esse cinema, muitas vezes fica na obscuridade, porque é levado a mostras e festivais, seja distribuído de uma forma mais ampla, para um mercado maior, para um público maior. Porque o público de cinema ele é formado a partir dessa perspectiva da distribuição mesmo, seja pela TV, seja pelos festivais. E eu penso que vai ser interessante não só para o realizador, como para o público, que às vezes fica querendo ver um trabalho mais denso, que foge esses clichês, foge essa massa de manobra que às vezes o cinema propõe, e vão ver coisas mais reflexivas, coisas mais, às vezes mais próximas do seu próprio cotidiano, ou animações, ou documentários, que é uma coisa que o cinema brasileiro tem sido muito marcado pela linguagem, pela narrativa de documentário, que é algo interessante, porque sai um pouco da questão do roteiro ficcional, que é uma coisa interessante também do cinema brasileiro, mas que traz também esse olhar sobre esses Brasis que estão dentro deste mesmo país. E distribuir, por exemplo, um documentário é algo meio complicado. Então, essa discussão traz a proposta da distribuição do documentário. E tem uma frase, inclusive, que eu acho que isso é para todos os realizadores e para o público de cinema, que eu creio que é muito marcante, que é do Yasujiro Ozu, que é um cineasta japonês, que tem um trabalho muito notório, muito poético, assim, que diz que o cineasta é como uma prostituta vestida de palha embaixo da ponte, esperando por seus clientes. E para fugir um pouco disso, que o cineasta é um artista, como como qualquer artista, como qualquer profissional, quer ver o seu trabalho sendo visto, de visibilidade. E eu acho que o grande interesse do cineasta é dialogar com o público mesmo e levar essa possibilidade da sua produção chegar até esse público e nisso ele deixar essa mensagem para o espectador, né? Que é o objetivo do artista, o diálogo, né? Muito bem, essa foi sua opinião. Eu te agradeço muito pela participação no Para Todos. Mais uma vez, seja bem-vindo. E o nosso programa fica por aqui, mas o próximo programa já está no forno e você pode ajudar. Quer enviar seu curta para a gente? Basta escrever para todos@ufmg.br. Se você quiser assistir o nosso programa pela internet, basta acessar www.fmg.br/tv. E a gente também está no Twitter e no Facebook, os endereços aparecem na tela para vocês. É isso, o programa de hoje fica por aqui e até o próximo. Esta pesquisa nasceu pela necessidade de ter uma avaliação mais objetiva do limiar auditivo fisiológico, principalmente em pessoas que não têm como responder à avaliação audiométrica tonal. Por exemplo, crianças recém-nascidas, não você poderia fazer essa avaliação. Pessoas com problemas cognitivos que não podem responder. Então, esta pesquisa nasceu por essa necessidade e pela interrelação que temos do laboratório com pessoas da área de saúde, como a fonoaudiologia. Então, a partir daí, começou a se desenvolver este sistema que é o AudioStim, que a gente chama AudioStim, não? E que é baseado no potencial evocado em regime permanente auditivo. Então, o AudioStim pode ser utilizado em várias áreas, inclusive desde as clínicas de fonoaudiologia, não? Onde fazem avaliação do sistema auditivo, não? Como na parte do trabalho, na clínica do trabalho, não? Para avaliação de trabalhadores, e principalmente nos objetivos que este possa ser avaliado no teste da orelhinha, na avaliação do sistema auditivo precoce em crianças,
não? Em recém-nascidos, até 6 meses. Que isso seria interessante porque se se consegue fazer um diagnóstico precoce, a criança poderia ser tratada, poderia ser feito um implante coclear para poder realizar a inserção na sociedade e na educação dessa criança, que seria muito bom para todo mundo, não? A diferença grande com essa tecnologia, a nossa tecnologia, ele não precisa da resposta do paciente, porque a gente manda os estímulos com diferentes frequências, não? Em amplitude modulada, que chamamos com um envolvente, e mandamos as frequências que são avaliadas no tonal, por exemplo, 500, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, no, que estamos enviando, fazemos a avaliação direita, esquerda, é decir, nós em uma só estimulação já conseguimos fazer toda a avaliação das duas orelhas, enquanto que na tonal você tem que mandar um tom e responde, aí depois troca para outra orelha, nós fazemos isso. Então, qual é o intuito disso? É tentar fazer uma avaliação do limiar fisiológico. Com certeza, ela pode dar mais informação e informação de auxílio para a avaliação do sistema auditivo, não?